Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão na palavra do Senhor. E hoje vamos considerar aqui o capítulo 19 de Jó. Olha, você vai ver como é importante, de fato, a gente crer em Jesus como nosso Redentor. Parece que é só para algumas pessoas, claro, isso é só um formato, um meio, um detalhe religioso que, dentre tantos outros que existem mundo afora, mas não é. Esse capítulo, essa história vai deixar isso muito claro. Como eu dizia para você, existem situações na vida que aquilo que você acredita que é maior que você pode salvar a sua vida. É capaz de mudar a sua maneira de tratar com aquele problema, com aquele drama. Nós temos visto, estudando o livro de Jó, que é impossível um cristão, mesmo que seja um cristão verdadeiro, dedicado, esforçado, é impossível um cristão não passar por agruras, problemas, dificuldades, provações. E que às vezes essas provações são complicadas demais. Dá uma olhada, está aqui na descrição, nesse capítulo 19, do verso 1 até o 20. Se puder, pausa aí o seu vídeo e dá uma olhada para você ver. Tem hora que a realidade da vida é muito difícil, a vida como ela é, a vida na prática, não a vida esboçada na poesia, não a vida do conto de fadas, não a vida da televisão, né, da fantasia, mas a vida real, a vida como ela é muito dura, é muito difícil. Enfrentamos situações que são devastadoras, são complicadas demais. Algumas vezes nós precisamos clamar por compaixão. Aquilo que estamos vivendo é tão doloroso, é tão doído, que a gente sente necessidade de se escorar em alguém, de pedir ajuda, de pedir socorro. Parece que é isso que está ficando claro para a gente aqui, nesse capítulo 19, do verso 21 até o verso 24. Agora, preste mais atenção no que eu vou dizer nesse momento. O melhor mesmo é quando enfrentarmos problemas, enfrentarmos dificuldade, a gente se lembrar e crer. Obviamente não é só uma questão de memória, é uma questão do coração inclinado nessa direção, de crer, de acreditar que temos um Redentor. Deixa eu ler para você apenas parte desse capítulo, para você entender o que eu estou dizendo. Do capítulo 19 eu vou ler dos versos 25 em diante. E eles dizem assim: apesar de tudo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá vida e no final é Ele quem me fará justiça. Lembra que do verso 1 até o verso 24, o que a gente tem aqui é uma descrição da vida dura, da vida difícil, daquela parte da vida, daquela maneira que a gente olha para a vida e que parece que está até intragável, que é difícil de se mastigar, e que você pede socorro, você pede ajuda, que você se sente incapaz. Mas aqui, no verso 25, Jó começa a lembrar-se que ele tem um Redentor, um Salvador, e que esse Salvador é Deus. E ele continua: é Ele quem me fará justiça, e eu o verei mesmo depois de ter o corpo destruído. Verei Deus com meus próprios olhos, como anseio por este dia. O Jó está dizendo o seguinte: olha, por mais que essa vida seja dura, complicada, e ela está arrasando comigo nesse instante, eu sei que Deus está comigo, Ele é o meu Redentor, Ele é aquele que me salva, e mesmo que eu morra e apodreça, eu ainda vou ver Deus com meus próprios olhos. Jó está falando da ressurreição. Ele acredita de fato numa vida após esta vida, uma vida após a morte. E quando a gente acredita nisso, e quando a gente crê nessa realidade gloriosa conquistada por Jesus na cruz, que morreu e ressuscitou, nenhum problema dessa vida vai ser suficiente para apagar essa verdade que nos dá esperança, essa verdade que nos dá energia, essa verdade que de fato nos tranquiliza, porque sabemos que o fim de todas as coisas não é esse mundinho aqui, mas é um mundo lá na eternidade, bem diferente, bem melhor do que a gente tem aqui nesse momento. O fato é que tem hora que a gente esquece dessa verdade, a gente precisa lembrar dela.
E quando nós estamos esquecidos de que Deus é o Deus que nos julga, que nos salva e que tem preparado uma vida eterna para os seus filhos, quando estamos anestesiados a respeito dessa verdade, a gente corre o risco de querer ficar bravo com Deus, culpar a Deus por todo o problema que a gente está vivendo. É isso que eu vejo aqui nesse capítulo ainda, nos versos seguintes. Diz assim o nosso irmão Jó: se vocês estão pensando como podemos arrasá-lo, pois a culpa desta aflição é toda dele. Olha o que Jó responde: esqueçam, comecem a se preocupar com vocês mesmos, preocupem-se com seus pecados e com o juízo divino, pois não há nada mais certo que o julgamento. O que Jó está ensinando para quem está ali, né, ouvindo ele, para mim e para você nesse momento é: não tenta colocar o problema na conta de Deus. Não tenta ficar bravo com ele. Deus não está assim passível de nosso julgamento. Se você quiser ficar com raiva, fique com raiva do seu próprio erro. É isso que o Jó está dizendo. Se você quer ficar incomodado, incomode com as escolhas que você fez. Fique incomodado com as opções erradas que você pegou para si. Não queira colocar isso no Senhor e como se diz assim, olha, a culpa é dele, eu não tenho nada com isso. Não tente tirar seu corpinho da reta, porque isso não vai funcionar. O que Jó está lembrando para mim e para você aqui é que nosso Deus não erra, nosso Deus não está passível de julgamento. Nosso Deus é o Deus que salva a gente, é aquele que é nosso, é aquele que é pessoal, aquele que de fato tem um contato com você, e você precisa então lembrar-se disso. Não esqueça, porque se você esquecer que existe uma vida após a morte e que Deus está te preparando para ela, é possível que as durezas dessa vida te consumam, te deixem maluco, que você fique tão doido, tão perturbado e tão incomodado que ainda queira colocar isso na conta de Deus. Mas não vai funcionar. Não é assim que funciona. Se tiver que ficar preocupado, preocupe-se com seus próprios erros, peça perdão por eles e busque uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor querido, muito te agradeço, Senhor, por esse tempo aqui com meu irmão, com a minha irmã. E peço ao Senhor que, assim como nós temos capacidade de observar, de ver a vida e às vezes de perceber e sentir tão perto, tão dentro da gente, as durezas dessa vida, que a gente também saiba lembrar que essa vida é passageira, que o Senhor tem algo melhor e especial preparado para aqueles que confiam em Ti. Que a gente confie no Senhor de todo o nosso coração. É o meu desejo, é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está aqui de novo, falando mais um pouco sobre Jó. E eu espero você aqui. Para que isso aconteça, né, para que a gente não se perca aí, confira a sua inscrição, por favor. Dê seu joinha, vai nos ajudar. E se fez bem para você essa palavra, compartilhe com mais alguém nesse instante.